Meu nome é Elisa, e hoje, aos meus 50 e poucos anos, com as rugas que o tempo desenhou suavemente em meu rosto e a perspectiva que só as décadas podem oferecer, posso afirmar com toda a certeza e a serenidade que se conquista após muitas tempestades: eu sou um milagre. Não é uma declaração vazia, daquelas que se dizem por hábito ou vaidade. Não. Eu falo isso com o coração ainda levemente estremecido, sim, mas não mais com a dor aguda de outrora, e sim com uma gratidão que amadureceu em minha alma, como um bom vinho que se aprimora com o tempo. Porque durante muito tempo, cada vez que essa palavra, milagre, tentava sair da minha boca, ela engasgava, virava um nó gélido na garganta, um peso que eu mal conseguia carregar. A verdade, aquela verdade crua e que machuca a alma mais profundamente do que qualquer ferida física, era um fantasma silencioso que me assombrava em noites de insônia. Eu não era para estar aqui. Eu, o ser que hoje respira, ama, perdoa e vive plenamente, era para ter sido descartada, apagada, silenciada antes mesmo de ver a luz do mundo. Uma existência que deveria ter sido negada, esquecida, antes mesmo de começar a sussurrar sua canção neste vasto palco que é a vida. Eu cresci, abençoada, em um lar que era um verdadeiro ninho de amor, um porto seguro em meio a qualquer tempestade imaginável. Era um lar que cheirava a pão fresco recém-saído do forno, a café coado na hora e a oração sincera, um aroma que ainda hoje me traz conforto e segurança. Nele, os valores da compaixão ilimitada, da fé inabalável e da verdade absoluta eram pilares tão sólidos quanto as paredes da nossa casa humilde, mas cheia de vida. Minha mãe, ou como eu a chamava por toda a minha vida, com a inocência e a devoção de uma filha que não conhecia outro amor materno, se chamava Maria das Graças. Um nome que hoje eu sei carrega um peso profético e uma ressonância divina, que só a vida, em sua complexidade, me permitiu decifrar. Porque Maria das Graças foi de fato um vaso transbordante de graça, de misericórdia e de amor incondicional em cada capítulo da minha história. Ela foi o anjo que Deus enviou para me acolher, para me nutrir em corpo e alma, para me ensinar a voar quando o chão me faltou sobre os pés, para me erguer quando a dor ameaçava me derrubar. Ah, Maria das Graças! Ela era a personificação da bondade em nossa pequena comunidade, um farol de luz em meio a qualquer escuridão. Era aquela mulher que conhecia todo mundo da igreja, desde o pastor que com sua voz mansa e firme guiava o rebanho até a criança mais inquieta da escola dominical, que se acalmava com um de seus abraços. Era ela quem levava sopa quente e cobertores para os moradores de rua nas manhãs geladas de domingo, logo depois do culto, quando o sermão de fé e esperança ainda ecoava em nossos corações. Era ela quem tinha sempre uma palavra de ânimo, um abraço apertado, uma oração sincera e sentida para quem estivesse atravessando o vale da sombra da morte, como dizia a Bíblia que ela tanto amava e vivia. Eu cresci olhando para ela, absorvendo cada gesto de altruísmo, cada palavra de fé genuína, cada ato de bondade, e pensando com a pureza da infância e a admiração da adolescência que florescia em meu peito: se Deus tem uma imagem na terra, talvez ela se pareça com a minha mãe. Ela era meu norte, minha estrela guia, meu refúgio seguro em um mundo que para mim era apenas de luz, certezas e um amor sem fim. Mas as certezas da vida, elas são como teias de aranha frágeis que se rompem com o menor sopro da verdade. E foi só aos 16 anos, quando eu já me senti uma jovem mulher, cheia de planos, sonhos e expectativas para o futuro, que a teia se desfez, revelando uma realidade que eu jamais poderia ter imaginado. Foi quando eu descobri, com uma clareza cortante, que me feriu a alma e quebrou minha inocência, que Maria das Graças não era minha mãe biológica, e que a mulher que me gerou no ventre, a que compartilhava meu sangue e meus traços, a que me deu a vida biológica, tinha ativamente tentado me abortar. Sim, ela quis me matar. A frase hoje, aos meus mais de 50 anos,
Ainda carrega um peso, um eco distante de dor, mas não mais o tormento que senti em minha juventude. É uma constatação, um fato, que, por mais cruel que pareça, moldou quem eu sou e me permitiu entender a complexidade da condição humana. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem, mesmo com as décadas que se passaram desde então. A memória é vívida, gravada em minha mente com a precisão de um filme antigo. Eu estava na cozinha, o coração leve, preparando um bolo de fubá com canela para a reunião dos jovens da igreja que aconteceria à noite. Cantarolava aquela música da Aline Barros Daichinho, sentindo a doçura da melodia, quando a mamãe chegou perto. Ela não veio como de costume, com um sorriso acolhedor ou uma piada gentil sobre meu péssimo talento para a cozinha. Ela estava séria. Os olhos dela, que eu conhecia tão bem, que eram para mim um espelho de amor incondicional, estavam marejados, mas com uma determinação incomum, quase assustadora. Ela me chamou para sentar à mesa, e eu, pressentindo algo grave, algo que mudaria o rumo de tudo, obedeci em silêncio, o coração já batendo mais forte. Ela segurou as minhas mãos com uma firmeza que me fez tremer, uma firmeza que parecia concentrar toda a coragem e a dor do mundo. E com a voz embargada, um sussurro quebrado pela emoção, mas clara em sua mensagem, disse as palavras que ecoariam em minha mente por anos a fio, moldando cada pensamento, cada emoção. Elisa, minha filha, e está na hora de você saber de onde veio. Não por mera curiosidade, nem por fofoca de comadres, nem para satisfazer alguma fútil curiosidade, mas porque há uma verdade que você precisa encarar de frente, uma parte da sua história que precisa ser compreendida, absorvida para que você possa continuar caminhando com Deus, com o coração livre de amarras, sem pesos invisíveis. E então, com a respiração suspensa, ela começou a desenrolar a linha da minha origem, um fio doloroso, mas necessário, que revelava o passado. Contou-me que uma amiga dela, uma mulher abençoada pela compaixão e pela ética, chamada Débora, era enfermeira numa clínica do subúrbio, um lugar onde a vida e a morte, o desespero e a esperança se encontravam diariamente num fluxo constante de dramas humanos. Foi lá que, em um dia que mudaria o meu destino, uma jovem, grávida de quase 3 meses, apareceu. Uma jovem com um olhar perdido, alma em frangalhos, consumida pelo desespero, querendo tirar aquilo de dentro de si. Essa jovem, com o corpo ainda frágil pela pouca idade e a mente atormentada por circunstâncias que eu só veria entender décadas depois, era minha mãe biológica. Sem apoio familiar, totalmente sozinha no mundo, tomada pelo medo avassalador e pela vergonha esmagadora de uma situação que ela não sabia como enfrentar, ela achava que a única saída, o único escape, era apagar o que tinha acontecido, apagar a vida que crescia no ventre, junto com a memória de um erro ou de uma fatalidade. O desespero era sua única bússola. Mas Débora... como eu sou grata a essa mulher, Débora, mesmo hoje, décadas depois, sem conhecê-la direito, sem nunca ter tido a chance de agradecer pessoalmente pela sua intervenção divina. Ela não levantou o dedo para acusar, não gritou palavras de condenação, não proferiu sermões moralistas. Débora, em sua infinita sabedoria e compaixão, apenas olhou nos olhos daquela jovem, no fundo da sua alma desesperada e atormentada, e disse com a calma que só os verdadeiramente empáticos e cheios de fé possuem: se você não pode criar essa criança, se a vida lhe impõe essa barreira intransponível, se o desespero te consome, eu conheço alguém que pode. Alguém que sonha com uma vida para amar, com um filho para colher, com um propósito para dedicar sua existência. E foi assim, por um fio de esperança e uma corrente de fé inabalável, que Maria das Graças entrou na minha história, como um anjo enviado do céu. Uma mulher que nunca teve filhos biológicos, que carregava em si a dor da infertilidade, mas que orava todas as noites com a alma em prece, pedindo a Deus que pudesse cuidar de uma vida, de uma alma pequena. Quando recebeu a ligação de Débora, Maria das Graças não hesitou, nem por um segundo. Ela não fez perguntas sobre a origem da criança, sobre o sexo, sobre a saúde, se eu nasceria perfeita ou com alguma complicação. Não.
Ela só disse com a voz embargada pela emoção e pela certeza divina que a guiava: sim, senhor. Era um sim que abrangia o desconhecido, que abraçava a incerteza, que confiava plenamente nos desígnios de Deus, independentemente dos obstáculos. Um sim que selou meu destino. E então? Eu nasci. Uma pequena vida. Um sopro de esperança em meio ao desespero. Um milagre contra todas as probabilidades biológicas e sociais, acolhida nos braços de um amor que transcendeu o sangue, que desafiou o desespero e que me deu um começo que, de outra forma, nunca teria sido. Minha vida não era para ser, mas a graça de Deus e o coração transbordante de Maria das Graças a tornaram real, a tornaram possível. Nos dias, semanas e meses que se seguiram àquela revelação bombástica, eu me tornei, de forma quase literal, uma sombra. Uma sombra de quem eu era, da Elisa risonha e despreocupada, e uma sombra que habitava dentro de mim mesma. Um espectro que eu mal reconhecia. A Elisa leve, que cantava músicas de louvor com o coração transbordando de alegria, havia se recolhido para um lugar profundo, dentro da minha alma. A alegria, antes tão presente e genuína, parecia ter sido substituída por uma dor funda, surda, quase inexplicável em sua intensidade, que se instalou bem no centro do meu peito e irradiava para cada fibra do meu ser. Era uma dor que não se manifestava em gritos ou choros descontrolados, mas em um silêncio cortante, em um vazio que me acompanhava a cada passo. Eu ainda chamava Maria das Graças de mãe, é claro, porque ela era e sempre seria a minha mãe, em cada fibra do meu ser, em cada memória de carinho, cada ensinamento de vida. A conexão entre nós era tão profunda que nem a verdade mais cruel poderia abalá-la. Mas algo, irremediavelmente, se quebrou dentro de mim. Uma rachadura invisível, mas profunda, na fundação da minha própria existência, que eu não sabia como consertar. Era como se meu chão tivesse cedido e eu estivesse flutuando em um vácuo de emoções contraditórias. Eu chorava escondido no banheiro com o chuveiro ligado para abafar os soluços, permitindo que a água quente lavasse minhas lágrimas e o peso da minha alma. Ou nas madrugadas silenciosas, eu me encolhia debaixo do cobertor com o rosto afundado no travesseiro, sufocando os gemidos que queriam escapar. E quando me olhava no espelho, a imagem que me era devolvida era de uma estranha. Os olhos, antes cheios de um brilho juvenil, agora carregado uma melancolia que eu não compreendia. Era como se eu não soubesse mais quem eu era ou quem eu deveria ser. Eu havia passado a vida toda louvando a Deus por ter nascido, por ter sido salva, por ter sido escolhida para viver, para ser um testemunho. E agora, de repente, descobria que alguém, uma mulher de carne e osso, com meu sangue nas veias, com quem eu compartilhava a herança genética mais profunda, havia ativamente desejado apagar minha existência antes mesmo que ela pudesse começar. Isso me dilacerava. Era uma ferida que ardia sem cessar, uma traição primordial que parecia contaminar minha própria origem, meu próprio direito de estar ali. Passei a evitar o tema com uma obstinação quase doentia. Não fazia perguntas por nomes, não queria saber o porquê de tamanha crueldade, nem de onde ela era, nem qual era a sua história, seus motivos, suas dores. A curiosidade natural que me era tão intrínseca se transformou em uma repulsa visceral, um muro que eu construí entre mim e aquele passado indesejado. Mamãe Maria das Graças, em sua sabedoria infinita e sua doçura que parecia não ter limites, respeitou meu silêncio, meu processo de luto pela minha própria origem. Ela apenas disse,
com a voz calma, mas cheia de uma verdade que só hoje compreendo em toda a sua profundidade. Elisa, minha filha, o que aconteceu antes de você nascer é a dor de outra alma. É um fardo que ela carregava, não o seu. Esse peso não pertence a você. Mas Deus te trouxe ao mundo com um propósito sublime, um desígnio maior que o nosso entendimento. E lembre-se, o perdão, Elisa, o perdão é o único caminho para a verdadeira cura. Não a cura dela, não a redenção de quem te feriu, mas a cura da sua própria alma, a libertação do seu próprio coração. Mas eu não queria cura. Naquele momento de dor lancinante e revolta adolescente, eu não ansiava pela paz que o perdão prometia. Eu queria justiça. Queria que a mulher que tentou me descartar sentisse o peso de sua decisão, que compreendesse a dimensão da ferida que havia aberto em minha vida, em minha alma. Queria distância, uma distância eterna, intransponível entre nós duas, uma muralha inquebrável. Fiz um pacto silencioso, mas firme comigo mesma, gravado a ferro em meu coração juvenil. Não procuraria aquela mulher, nunca, porque para mim, em minha mente jovem e ferida, ela era como Judas, alguém que havia tentado trair o plano de Deus para minha vida, alguém que merecia apenas a minha eterna e justa condenação, meu total desprezo. Eu me agarrei ainda mais à igreja, não como um ato de fé pura e transbordante, mas como um refúgio, uma fortaleza, uma âncora desesperada contra o ódio que ameaçava me engolir por inteiro. Me tornei líder dos jovens com um fervor que era, em parte, um escape, uma forma de canalizar a energia que a dor gerava. Comecei a visitar hospitais com o coral da igreja, a pregar o amor de Deus e o poder do perdão, a levar consolo a corações quebrados de estranhos. Lia os evangelhos com uma sede insaciável, com uma intensidade quase desesperada, como se a minha vida dependesse daquelas palavras, daquelas promessas de redenção. E, de certo modo, dependia mesmo, porque se eu não tivesse me afundado na fé com aquela intensidade quase sufocante, o ódio que brotava no meu coração teria me engolido viva, teria me transformado em algo irreconhecível, em uma versão amarga e sem brilho de quem eu deveria ser. Foi então que, meses depois, quando a ferida ainda estava em carne viva, latejando em cada batida do meu coração, mamãe me chamou de novo à sala. A mesma sala onde eu havia escutado a verdade cruel, onde o chão havia sumido sob meus pés. O ambiente parecia impregnado com o peso das revelações. Mas dessa vez, seus olhos estavam ainda mais pesados, carregados de uma tristeza que parecia antecipar a minha dor, uma apreensão que se irradiava dela. Ela segurou um envelope, um objeto tão pequeno e aparentemente inocente, mas que conteria outra bomba em minha vida, e disse com a voz embargada, um sussurro quebrado pela emoção, mas clara em sua mensagem. Elisa, minha filha, eu nunca iria te pedir isso se não fosse realmente, profundamente importante. Sua mãe biológica está com leucemia e há uma chance real de que você seja a única doadora compatível para um transplante de medula óssea. Ela está num estado grave, muito grave, e os médicos, através de Débora, queriam saber se você toparia fazer o teste de compatibilidade. Eu não chorei. Não houve lágrimas, não naquele instante. Em vez disso, eu desabei, não para o chão, mas para dentro de mim mesma, para um abismo de revolta, de nojo, de repugnância que eu mal podia conter. Corri para o meu quarto, trancado por horas, com a mente em um turbilhão caótico. Senti nojo da possibilidade, nojo. Aquela mulher, a que me rejeitou, a que tentou me tirar do ventre, a que me abandonou antes mesmo de eu respirar, agora queria meu sangue. Meu sangue! Era como se me pedissem para oferecer meu corpo, meu ser, minha essência,
A quem tentou descartá-lo como um objeto sem valor, como um lixo. Eu dizia a Deus entre soluços mudos e gritos internos que só Ele podia ouvir. Senhor, não posso. Me perdoa, mas eu não posso. Eu sou cristã, Senhor, sou sua filha. Mas eu também sou humana, e eu não quero ser mártir disso. Não quero ser heroína para quem tentou ser meu algoz, para quem me desejava morta. Mas a oração, a palavra que eu tanto buscava e pregava, era um sussurro persistente, uma luz que tentava penetrar a muralha de ódio e ressentimento que eu havia construído tijolo após tijolo. Nos dias que seguiram, foi como se cada pregação no rádio, cada sermão na igreja, cada versículo lido casualmente falasse diretamente comigo. Perdoai, como vos foi perdoado. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ter sede, dá-lhe de beber. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A voz de Deus era uma maré que subia inaplacável, desafiando minha resistência. Até que uma noite, sozinha no meu quarto, com a Bíblia aberta em Romanos 12, capítulo que fala da vida cristã e o amor genuíno, eu me rendi, não com alegria, mas com uma resignação dolorosa. Murmurei com as últimas forças da minha alma quebrantada, quase sem ar. Senhor, se for da tua vontade, se for para o seu propósito maior, que eu seja compatível. Se eu for, eu faço, mas eu faço não por ela, não por quem me feriu, mas por ti e para ti, somente em obediência à tua palavra. A decisão foi um ato de obediência pura, não de amor ou de reconciliação. Foi um sacrifício. No dia do exame de compatibilidade, minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia assinar os papéis necessários. O hospital era um labirinto de corredores frios e rostos anônimos. Eu não olhei no rosto de ninguém, nem dos enfermeiros que me atendiam com profissionalismo, nem de Débora que estava lá, com seus olhos cheios de esperança e dor misturadas. Apenas fui, fiz o teste e fui embora, correndo para o refúgio do meu quarto, do meu silêncio, da minha solidão. Uma semana depois, a resposta chegou, e ela era a confirmação de uma missão divina, de uma prova de fé. Compatível. Minha mãe biológica, Lúcia, ficou sabendo e pediu para me ver. Uma insistência vã, que eu encarei como mais uma afronta. Eu recusei. Fui irredutível. Mandei um recado claro, seco, através de Débora, sem margem para dúvidas. Vou doar. Não quero conversa. Não quero seu obrigado. Não quero suas explicações. Isso é entre mim e Deus. E mais ninguém. Ela chorou, soube depois. Estava muito fraca. Os cabelos já haviam caído pela quimioterapia brutal. A pele amarelada pela doença que a consumia. Ainda assim, Lúcia pediu uma última chance para me dizer algo, para justificar-se, para se desculpar, para tentar se conectar. Mas eu não fui. Eu não queria sua explicação, não queria seu arrependimento. Só queria obedecer à vontade de Deus, cumprir a minha parte e seguir minha vida em paz, enterrando de vez essa parte dolorosa da minha existência. O transplante foi bem sucedido. Ela começou a reagir, a ter forças novamente. Uma recuperação quase milagrosa, um sopro de vida novo. E com o tempo, Lúcia sobreviveu. Mas eu segui minha vida como se ela tivesse morrido para mim. Como se aquela parte da história tivesse sido apagada. Enterrei aquela ferida aberta, aquele reencontro forçado. Ou, pelo menos eu tentei. Tentei com todas as minhas forças, por anos a fio, convencer-me de que havia tido sucesso em meu esforço de esquecimento. Os anos passaram,
com inexorável passagem do tempo, marcando a pele com rugas mais profundas, as mãos com calos de trabalho e a alma com cicatrizes que à primeira vista pareciam seladas. A vida seguiu seu curso, um rio caudaloso que me levava para longe daquele passado doloroso, mas não o meu coração, que teimava em manter uma muralha inexpugnável contra as memórias da minha mãe biológica, Lúcia. Eu terminei o ensino médio com notas que me davam orgulho e entrei na faculdade de pedagogia, um curso que escolhi com um propósito quase palpável, um chamado que ecoava em minha alma. Queria cuidar de crianças, especialmente aquelas que, como eu, de certa forma, precisavam de alguém que acreditasse nelas, que as amasse incondicionalmente, antes mesmo que o mundo lhes dissesse que não valiam nada. Eu queria ser a Maria das Graças para outras almas perdidas, para outros pequenos corações sedentos de amor e aceitação. Continuei ativa na igreja, com um fervor que mascarava minha própria e silenciosa luta interior. Assumi mais responsabilidades, participei de mais projetos sociais, mergulhei nas escrituras como nunca. Passei a pregar nos cultos de mulheres com uma eloquência que surpreendia a mim mesma e que parecia tocar profundamente as irmãs que me ouviam. Falava com paixão sobre o perdão, sobre como o amor de Deus é maior do que qualquer erro humano, maior do que qualquer ferida que pudesse nos ser infligida. Eu falava com convicção, com uma voz que parecia vir diretamente do Espírito Santo, mas no fundo eu mentia. Eu mentia para a congregação, para as irmãs que me ouviam com devoção e admiração, e principalmente eu mentia para mim mesma. Porque no lugar mais profundo do meu ser, no recanto mais íntimo do meu coração, eu não havia perdoado de verdade. Eu havia feito o que Deus pediu, sim. Eu havia cumprido uma missão dolorosa, obedecido a um chamado que me custou um pedaço da alma. Eu havia doado meu sangue, a parte física de mim, em um ato que o mundo chamaria de altruísmo. Mas meu coração permanecia morado, trancado a 7 chaves, hermeticamente selado contra qualquer resquício de afeto, de compreensão ou de perdão por aquela mulher que havia me gerado. Na minha cabeça, na lógica rígida e inflexível que o construí para me proteger da dor, era justo. Ela havia me ferido de um jeito que ninguém mais podia entender. Uma ferida primordial que parecia se manifestar na própria tentativa de apagar minha existência. Eu não devia nada além do que já havia dado. Meu sangue em obediência, não meu coração em amor. E assim eu vivi, com uma fachada de fé e um abismo de ressentimento. Até que aos 23 anos, quando a vida adulta mal começava a se desenrolar diante de mim, trazendo novas esperanças e desafios, comecei a sentir dores estranhas. Eram dores surdas que se espalhavam silenciosamente pelo corpo, um cansaço que não ia embora por mais que eu dormisse, fraqueza inexplicável, uma exaustão que não era superada pelo descanso. Meus tornozelos inchavam sem motivo aparente. Meu rosto parecia mudar, as olheiras se tornaram permanentes e a pele adquiriu uma tonalidade pálida e doentia. Uma falta de ar incômoda ao subir lances de escada que antes eu vencia sem esforço, sem pensar. Eu sentia que algo estava errado, que meu corpo, que eu tanto zelava e que havia servido de instrumento para a doação, estava me traindo. E então veio o diagnóstico como um golpe de martelo em um espelho, quebrando a imagem que eu tinha de mim mesma e da minha saúde. Insuficiência renal crônica. Eu precisaria de um transplante e com urgência. A notícia caiu como uma avalanche, esmagando meus planos e sonhos. Na hora não chorei. A notícia não me trouxe lágrimas, não senti desespero imediato. Apenas um vazio, uma paralisia emocional que me impedia de sentir qualquer coisa. Eu estava sendo colocada numa fila de espera, uma fila que sabíamos, pelos médicos e pela experiência de outros pacientes, que poderia levar anos. Maria das Graças, minha mãe, com quem eu dividia cada suspiro e cada preocupação, mesmo já com mais de 60 anos e suas próprias fragilidades de saúde, não hesitou.
Quis ser a primeira a fazer o teste de compatibilidade, seu amor transbordando em cada gesto. Mas não era compatível. Tios, primos, amigos mais próximos, irmãos da igreja, um a um, todos se submeteram aos exames com a esperança de me salvar, e um a um, todos foram eliminados da possibilidade. Ninguém era compatível. A esperança se esvaía a cada resposta negativa e o tempo se tornava um inimigo implacável, correndo contra mim. Até que uma tarde, enquanto eu lia a palavra, buscando consolo e direção em um momento de desespero, sentada no quintal sob a sombra acolhedora da velha mangueira, mamãe se aproximou devagar. Seus passos eram suaves, quase inaudíveis, como se não quisesse quebrar a bolha de dor que nos envolvia. Sentou ao meu lado e um silêncio pesado pairou entre nós por muito tempo, um silêncio carregado de expectativa e de uma notícia que eu pressentia ser importante. Então ela disse, a voz quase um sussurro, mas que ecoou como um trovão em minha alma: Elisa, ela se ofereceu. Não precisei perguntar quem era ela. Meu coração, já tão fragilizado pela doença, saltou no peito. O mundo parecia ter parado, o ar ficou rarefeito. Ela? Como ela soube? Consegui balbuciar, minha voz rouca, quase irreconhecível, carregada de incredulidade. Mamãe explicou, com a voz embargada pela emoção. Soube através da Débora. Ela nunca perdeu o contato. Quando soube da sua condição, Elisa, ela não hesitou, nem por um instante. Correu para fazer os exames, sem que ninguém pedisse, sem que ninguém sugerisse. E Elisa, ela é compatível. Eu fiquei muda, totalmente em choque, paralisada pela magnitude da coincidência, pela inversão dos papéis. Era como se tudo estivesse se repetindo, só que agora os papéis haviam sido invertidos de uma forma tão irônica quanto cruel. Dessa vez, era ela, Lúcia, quem queria doar uma parte de si para me salvar. Era ela quem estava disposta a me dar a vida, depois de ter, em um passado distante, tentado tirá-la. O ciclo se fechava, mas de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. No primeiro instante, minha reação foi de uma recusa visceral, quase automática. Disse que não queria ficar em dívida com ela, que Deus podia prover de outra forma, que eu preferia esperar na fila por anos, mesmo que isso significasse um risco maior para minha vida. Minha mente, ainda presa às amarras do ressentimento, resistia com todas as forças. Disse que Deus poderia me curar de outro jeito, que eu não precisava do sacrifício dela. Mas naquela noite, enquanto eu orava, ajoelhada ao lado da minha cama, sentindo as dores da doença e o peso da minha própria teimosia, senti algo que nunca tinha sentido tão claro e tão forte antes, um quebrantamento profundo. Não um choro de dor física, mas de alma, como se o próprio Espírito Santo estivesse em meu quarto, preenchendo cada canto, sussurrando em meus ouvidos, penetrando as muralhas de ódio e orgulho que eu havia construído. Elisa, você não está em dívida, está em reconciliação. Esta é a ponte que eu construí para você. Atravesse-a, minha filha, atravesse-a. Na manhã seguinte, com uma paz que ainda me surpreendia em meio à minha própria fragilidade, liguei para o hospital e autorizei o procedimento. A decisão não foi fácil, mas havia uma certeza no meu coração, uma clareza que só a voz de Deus podia trazer. Ela veio, Lúcia, mais magra do que eu imaginava, com os cabelos ralos pela quimioterapia recente que a havia salvado, as mãos finas e marcadas pela vida, mas os olhos eram meus, os olhos que eu havia evitado por tantos anos, os olhos que eu via como a prova do meu sofrimento e da minha origem dolorosa eram meus próprios olhos, com a mesma forma, a mesma cor, a mesma expressão melancólica que eu via no espelho. Ela me viu ali na cama do hospital, frágil e vulnerável, e começou a chorar. Tremeu toda, um choro silencioso que vinha da alma. Tentou falar, mas as palavras não saíam.
presas na garganta pelo peso da emoção. Mas eu, pela primeira vez na vida, levantei a mão, gentil, com uma doçura que eu não sabia que possuía, e disse: não precisa de desculpas, não precisa de explicações agora, Lúcia. Eu ainda não sei se consigo te chamar de mãe, a palavra ainda me queima na boca, mas hoje estou pronta para ouvir. Tudo. E ela me contou tudo. Contou do estupro, da violência que a deixou marcada na alma e no corpo, uma ferida invisível que nunca cicatrizou. Contou da solidão avassaladora que sentiu ao descobrir a gravidez, uma solidão que a oprimia e a empurrava para o abismo. Do medo de ser julgada, de ser apedrejada pela sociedade moralista da época, pela própria igreja. Do pai rígido e implacável que a expulsou De casa ao descobrir sua condição, deixando-a sem teto, sem apoio, sem esperança. Da dor dilacerante de carregar uma barriga que, para ela, estava intrinsecamente associada ao trauma, à vergonha, à perda de sua inocência e de seu futuro. Disse que por anos a fio tentou se convencer de que havia feito a coisa certa ao me entregar para Débora, ao me dar uma chance, longe de sua própria desgraça e miséria, mas que no fundo, em seu coração de mãe ferida, sempre soube que me devia a verdade e o perdão. Ela me contou que orava todos os dias pedindo a Deus uma chance, uma segunda chance de se redimir, de me pedir perdão. E ali, naquele quarto de hospital, com nossos corpos fragilizados e nossas almas expostas, entre lágrimas e sussurros que se misturavam no ar, nós choramos juntas. E naquele momento, ali, de mãos dadas, entre uma mãe que gerou e outra que a recebeu, algo aconteceu. Um véu que eu carregava há décadas caiu de meus olhos, revelando uma clareza que eu nunca havia experimentado. E eu senti pela primeira vez na vida não apenas a dor do passado, não apenas o ressentimento que me consumiu por tanto tempo, mas uma compaixão profunda e avassaladora por aquela mulher que era minha mãe, por tudo que ela havia passado. Deus me ensinou algo que eu jamais teria aprendido se não tivesse passado por tudo aquilo. Que perdoar não é esquecer a dor, não é anular o que aconteceu, não é apagar a ferida. Perdoar é lembrar sem sangrar. É olhar para a cruz de Cristo e entender que se Ele perdoou os que o pregaram, os que o crucificaram, quem sou eu, Elisa, para negar essa misericórdia a alguém? Aquele dia no hospital marcou não apenas o início da minha recuperação física, que seria longa e desafiadora, mas o verdadeiro renascimento da minha alma. O transplante foi bem-sucedido. O rim de Lúcia, minha mãe biológica, encaixou-se perfeitamente em meu corpo, como se a vida, em sua infinita sabedoria e ironia, soubesse onde era seu lugar desde o princípio, completando um ciclo que parecia fadado a permanecer quebrado. Lúcia, com a saúde restabelecida após a doação, surpreendeu a todos, e a mim principalmente, ao permanecer ao meu lado. Ela esteve presente em cada dia da minha convalescença, em cada consulta de acompanhamento, cada exame de rotina, cada noite difícil de recuperação pós-operatória. Sua presença era constante, discreta, mas repleta de uma solicitude que eu nunca havia conhecido vinda dela, um carinho que eu não sabia que ela era capaz de expressar. Ela lia para mim, quando eu estava fraca demais para segurar um livro, com uma voz suave que me acalmava. Trazia meus pratos favoritos quando eu tinha um pouco de apetite e me ouvia falar por horas a fio sobre meus medos, minhas esperanças, meus planos, sem julgamento, apenas com atenção plena. E então, para minha surpresa e para a surpresa de todos que conheciam a intrincada teia da nossa história, Mamãe Maria das Graças e ela, Lúcia, começaram a construir uma relação. No início, confesso, eu temi esse encontro, essa união de mundos que eu havia mantido tão separados, tão compartimentados em minha mente e coração.
Era como se as duas maiores figuras maternas da minha vida fossem se colidir e eu ficava no meio, sem saber onde me encaixar. Mas as duas mulheres, que amaram a mesma filha com devoções tão distintas em suas origens, mas igualmente profundas em suas essências, souberam encontrar um terreno comum, um espaço de respeito mútuo. Maria das Graças, com sua infinita graça, sua sabedoria do Evangelho e sua capacidade ímpar de perdoar, abriu seu coração para a Lúcia. Ela compreendeu a dor, o desespero e as circunstâncias que a haviam levado a fazer escolhas tão difíceis no passado. Lúcia, por sua vez, reconhecia e reverenciava o amor incondicional de Maria das Graças, a mulher que havia acolhido e criado a filha que ela não pôde, a mulher que havia transformado um desespero em um milagre de vida. Elas, antes estranhas, ou conectadas apenas por mim, passaram a tomar café juntas na varanda da minha casa, com o sol da manhã iluminando seus rostos. Começaram a trocar receitas de família, segredos culinários e a compartilhar histórias simples da vida, como duas velhas amigas que se reencontravam após um longo tempo. E aos poucos, as duas construíram uma amizade linda, genuína, baseada na admiração e no respeito, como só duas mulheres que compartilham um elo tão singular, o amor por uma mesma pessoa, podem construir. Era como se a vida, em sua complexidade e beleza, tivesse costurado, ponto a ponto, os retalhos de um passado doloroso e fragmentado, transformando-os em uma colcha de retalhos de carinho, compreensão e um amor expandido. Lúcia, agora com a saúde restabelecida pela doação e a alma mais leve pelo perdão que eu, finalmente, ofereci, começou a se reintegrar em minha vida de forma mais ativa, mais presente. Ela se tornou a avó que meus filhos, sim, aos meus 50 e poucos anos, sou mãe de 3 jovens maravilhosos. Eu a apresentei a eles com uma versão da história focada no amor, na superação e no perdão, sem os detalhes que poderiam pesar em suas almas jovens. Ela levava meus filhos para passear no parque com uma alegria contagiante, contava histórias da sua própria infância, ria com eles com uma liberdade e uma leveza que eu jamais a tinha visto ter em nossos primeiros encontros. E eu, por minha vez, comecei a permitir que os laços de sangue, que antes eu via como uma condenação, uma marca indelével de um passado que eu queria apagar, se transformassem em um presente de Deus. Descobri que ela tinha talentos que eu não conhecia. Era uma bordadeira incrível, com mãos que criavam obras de arte em tecidos, e uma voz suave que cantava canções de ninar esquecidas, que ressoavam em minha memória como ecos de uma infância distante, de uma doçura que ela, de alguma forma, sempre carregou, mesmo em meio ao seu tormento. Matura. Nós passamos a ter as conversas profundas que eu havia negado por tantos anos. Os diálogos que a minha alma adolescente e ferida havia rejeitado. Lúcia me contou mais detalhes sobre sua vida após a minha entrega. Os anos de solidão esmagadora, o arrependimento que a corroía como um ácido, as tentativas de se refazer em meu desespero, o medo constante de ser julgada, o fantasma da minha existência que a assombrava dia e noite. Ela me falou sobre sua fé, uma fé simples mas resiliente, que a manteve de pé nos momentos mais sombrios, e sobre a oração que fazia todos os dias, com a alma em pranto, para que, um dia, o destino nos cruzasse novamente e que ela pudesse pedir perdão e encontrar a paz. Eu, por minha vez, contei a ela sobre a minha infância feliz e abençoada com Maria das Graças e meu pai, José, sobre a minha própria jornada de fé e de como eu havia lutado para perdoá-la, como o ódio quase me consumiu. Era uma troca de experiências, de dores, de redenções, que nos unia de uma forma que o sangue por si só jamais poderia fazer. Uma conexão de alma que transcende qualquer laço genético. As feridas do passado não desapareceram por completo, claro. Elas se transformaram em cicatrizes,
em marca de uma batalha vencida, em lembrete de uma jornada de superação e resiliência. Mas o ódio, aquele veneno que me consumiu por tanto tempo, foi substituído por uma compaixão profunda e uma compreensão que só a experiência da dor e do perdão mútuo pode proporcionar. Eu entendi que Lúcia, em sua juventude, havia sido uma vítima de circunstâncias cruéis, de uma sociedade implacável em seus julgamentos e de um medo que a paralisou e a levou a fazer escolhas desesperadas. E eu, em minha própria dor, havia sido uma vítima da minha própria cegueira, da minha própria incapacidade de perdoar, da dureza do meu próprio coração. Percebi que o perdão, afinal, era para mim, era a chave da minha própria libertação. O amor de José, meu pai, o homem que me acolheu e me amou incondicionalmente, ganhou uma nova dimensão em minha memória e em meu coração. Seu amor puro por mim, sua inocência diante da minha origem, sua ausência de questionamento, tornaram-se ainda mais preciosos e um farol em minha vida. Ele não sabia de nada. Amou-me sem fronteiras. E essa pureza em seu amor se tornou um exemplo para mim. Sua memória me impulsionou a amar Lúcio, a mulher que ele não conhecia, mas que era parte intrínseca da minha história, da minha essência. A vida, com suas revoltas surpreendentes, nos mostrou que os laços de sangue podem ser redefinidos, que o amor pode florescer onde antes só havia desespero e ressentimento, e que a família, em sua forma mais verdadeira, pode ser construída de formas inesperadas, através do perdão, da aceitação e da compaixão. Hoje, aos meus mais de 50 anos, com o cabelo já salpicado de prata e as linhas de expressão marcando as histórias vividas em meu rosto, cada uma delas um mapa de uma jornada complexa e abençoada, escrevo essa história não com a amargura de outrora, mas com o coração inteiro, leve e transbordando de uma paz que por tanto tempo pareceu inatingível. A vida, em sua infinita ironia e sabedoria, me ensinou que o verdadeiro milagre não está apenas em ter nascido, em ter sobrevivido a uma tentativa de aborto ou a uma doença grave. O verdadeiro milagre está em ter aprendido a amar plenamente e a perdoar sem reservas, transformando o veneno do ressentimento em néctar de compaixão. Eu posso dizer com todas as letras, com a voz embargada pela emoção, mas não mais pela dor, e sim pela gratidão. Minha vida não era para ser. E não era mesmo, pelos padrões humanos, pelas circunstâncias cruéis e pela intenção inicial de uma alma desesperada. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e em seus propósitos que transcendem nossa compreensão, quis que fosse. E Ele quis que fosse para algo muito maior do que eu poderia imaginar. Para amar, para perdoar, para viver, para testemunhar, para florescer em um jardim de milagres diários. O tempo me deu a perspectiva necessária, a distância que permite ver o quadro completo, e não apenas os borrões da dor. Com os anos, a intensidade das emoções mais sombrias, como o ódio e a revolta, suavizou-se, transformando-se em compreensão e empatia. Hoje, consigo olhar para a jovem Lúcia, minha mãe biológica, não com os olhos da Elisa, adolescente ferida, mas com os olhos de uma mulher madura, sem julgamento, com profunda compaixão pelo seu sofrimento, pela violência que ela enfrentou e pelas escolhas desesperadas que fez em um momento de extremo desamparo. Não se tratava de maldade em seu coração, mas de um desespero avassalador e um medo que a paralisou. E para Elisa, adolescente aquela que se agarrou ao ódio como a uma tábua de salvação em meio ao mar de turbulência, eu diria com toda a ternura que eu hoje possuo: tenha calma, minha criança, o perdão virá. E ele não será para ela primariamente, mas para você. Ele te libertará das correntes que você mesmo está forjando. Minha relação com Lúcia se aprofundou de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. Ela se tornou não apenas minha mãe biológica, mas uma amiga, uma confidente, uma companheira de jornada. Ela esteve comigo em momentos de alegria, celebrando minhas vitórias, e de tristeza, enxugando minhas lágrimas. Ela viu meus filhos crescerem e eu vi a paz finalmente se instalar em seu olhar, antes tão atormentado. Lúcia se tornou uma avó amada e presente para os meus 3 filhos, aqueles jovens maravilhosos que, através dela, ganharam uma parte da sua própria história. Ela os levava para passear no parque,
Contava histórias da sua própria infância, ria com eles com uma liberdade e uma leveza que eu jamais a tinha visto ter nos nossos primeiros encontros no hospital. E eu, por minha vez, comecei a permitir que os laços de sangue, que antes eu via como uma condenação, uma marca indelével de um passado que eu queria apagar, se transformassem em uma bênção, em um presente de Deus. Descobri que ela tinha talentos que eu não conhecia. Era uma bordadeira incrível, com mãos que criavam obras de arte em tecidos e uma voz suave que cantava canções de niná esquecidas que ressoavam em minha memória como ecos de uma doçura que ela de alguma forma sempre carregou, mesmo em meio ao seu tormento. E a relação entre Lúcia e Maria das Graças, minha mãe do coração, floresceu em algo único. Aquelas duas mulheres, que poderiam ter sido rivais ou estranhas, tornaram-se amigas. Elas compartilhavam não só a preocupação com a minha saúde, mas a alegria dos meus sucessos, a vivência dos meus filhos. Tomavam café juntas na varanda da minha casa, com o sol da manhã iluminando seus rostos e suas histórias. Trocavam receitas de família, segredos culinários e compartilhavam os desafios do envelhecer com uma cumplicidade que só a vida pode forjar. Maria das Graças, em sua infinita sabedoria, sorria, contente, ao ver a teia de amor se refazer, unindo o que o desespero e o destino haviam tentado separar. Ela dizia que Lúcia agora era uma irmã em Cristo e na maternidade. E assim, nossa família se expandiu, redefinindo o conceito de laços de sangue e demonstrando que a família é, acima de tudo, onde o amor escolhe residir. Madura. Reflito muito hoje sobre o fruto proibido e o espelho, a distorção que minha mente criou. O traço que eu tanto odiava em Ana, minha filha, que me parecia a marca da traição com o pastor, era na verdade a semelhança inegável com o irmão de José, meu amado pai. Aquilo me atingiu como um raio de luz na escuridão. Uma ironia cruel, um engano da minha própria mente, distorcida pela culpa e pelo ressentimento. Eu projetei em Ana o que eu sentia por mim mesma, a vergonha do meu próprio pecado, da minha própria incapacidade de perdoar. Aquela convicção de que ela era filha do pastor, o fruto proibido, que me levava a odiá-la, era apenas a manifestação da minha própria cegueira, alimentada por uma interpretação equivocada da realidade e pela minha incapacidade de ver a verdade que estava bem diante dos meus olhos. Ana era pura, inocente e, acima de tudo, era a minha filha, a filha de José, meu marido, que a amava incondicionalmente. O espelho que antes refletia minha dor, minha raiva e minhas projeções distorcidas, agora reflete a verdade, a paz e o amor incondicional que eu finalmente pude abraçar por completo. Hoje, aos meus mais de 50 anos, meu legado, se é que posso chamar assim, não é apenas minha história pessoal, mas o testemunho vivo do poder transformador do perdão. Eu continuo a pregar nos cultos, a falar sobre a graça de Deus e a capacidade de superação humana, mas agora com uma autenticidade que vem da experiência vivida, da cicatriz que não sangra mais, da alma que encontrou a paz. Minha vida não era para ser, por tantos fios que se entrelaçaram para me negar a existência, mas Deus quis que fosse. E Ele quis que fosse para que eu aprendesse a amar sem reservas, a perdoar sem condições, a viver cada dia como um presente inestimável, um sopro divino de milagre. O verdadeiro milagre da minha existência não está só em ter sobrevivido a uma tentativa de aborto, a uma doença grave ou a um coração endurecido. O maior milagre está na transformação da minha alma, na capacidade de perdoar a quem eu pensava que nunca perdoaria e de amar a quem eu acreditei que jamais amaria. O milagre é a paz que sinto ao olhar para Lúcia, minha mãe biológica, e ver apenas amor, gratidão e um vínculo inquebrável. O milagre é poder abraçar Maria das Graças, minha mãe de alma, e honrar seu nome, sua graça, seu exemplo de amor sem limites. E o maior milagre de todos é poder olhar para mim mesma no espelho
e ver não mais a Elisa ferida e cheia de ódio, mas a Elisa livre, plena e verdadeiramente amada por Deus e pelos meus. E assim, com o coração em paz, a alma leve e a mente serena, Elisa, a que não era para ser, vive seus dias, honrando cada instante, cada sopro de vida que lhe foi concedido, e amando a todos que cruzam seu caminho, com a certeza de que a vida, quando vivida com verdade, perdão e compaixão, é sempre, sempre um milagre.